Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Aqui é o professor Leonardo Favarin, tá falando aí com você, que a gente vai trabalhar aqui uma matéria maravilhosa. Eu tenho que falar assim para não assustar, não deixar a galera aí com medo, né? O pessoal aí que tá estudando para o concurso do Angra Prev, tá aí para você. Você que adquiriu a minha turma, agradeço imensamente, valeu mesmo. Vamos gabaritar essa parte, você vai ver que regime próprio é tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, tá? O pessoal que fica falando aí que direito previdenciário é bem complexo e tal, mas eu pego a parte do regime próprio, eu trabalho com isso, então vamos lá, vou falar de forma bem didática, bem clara para você, a gente vai conversar aqui, tá? Você que adquiriu aí a minha turma, um forte abraço, vamos com tudo, vamos gabaritar aí essa parte, né? Essa matéria, na verdade, tentar o máximo possível na prova, tá? Vamos lá. Você que não adquiriu a turma e gostou da aula, gostou da didática, entendeu mais ou menos aqui o recado, é mais ou menos esse modelo aqui, o formato, pode adquirir aí no site, tá? Eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo, perfeito? E vamos lá, primeira coisa que a matéria é muito atualizada, tá? Essa matéria aqui, a gente tem uma legislação muito atual, tá? Já que a gente teve a emenda constitucional número 103 de 2019, perfeito? E, obviamente, a gente teve uma obrigação constitucional dos entes federativos em criarem, né, as suas próprias, na verdade, as suas próprias leis complementares, tá? Cada ente criar sua lei complementar para tratar da sua regra previdenciária, tá? Então, antigamente, o regime previdenciário era um regime federalizado, né? A União, os estados, DF, os municípios, todo mundo seguia lá o artigo 40 da Constituição. Só que aí veio a emenda constitucional número 103 de 2019, ela que meio que desmembrou isso. Ela falou assim, olha só, eu vou tratar agora só da minha regra previdenciária, né? Eu, União. Estado é com você. Município é com você, né? E cada ente vai regulamentar. Olha aqui o artigo 40 da Constituição. Não sei se vocês lembram, há um tempinho atrás, quando estava o projeto da reforma da Previdência, muito se falava da PEC paralela. Lembra? A PEC paralela é exatamente criar uma obrigação para seguir, né, os entes da federação. Eles iam seguir a mesma regra. Só que essa PEC paralela acabou parada, tá? Então hoje você tem uma regra na Constituição Federal e a maioria das regras estão estabelecidas para a União e os estados, Distrito Federal e os municípios, cada um vai fazer alterações, seja na Constituições dos estados e na lei orgânica, e definidos em lei complementar sobre as regras previdenciárias, regra de aposentadoria, regra de pensão e a regra da fixação de proventos, tá? Vamos aqui, primeira coisa, no artigo 40 da Constituição Federal. Eu ainda não entrei na lei complementar, tá? Perfeito? Eu sei que o objeto de estudo é a lei complementar número 14 de 21 de dezembro de 2021, tá? Só que eu não vou entrar nela no primeiro momento. Olha aqui, vamos ver primeiro as regras constitucionais para eu começar. Olha aqui, o artigo 40, que ele trata do regime próprio dos servidores públicos, ele estipulou assim, no inciso 3 da regra de aposentadoria, ele falou assim, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, mulher, e aos 65 anos, homem. Primeira coisa, antigamente, a gente tinha uma aposentadoria que era voluntária, que poderia ser por idade, que seria proporcional, ou por tempo de contribuição e idade, que seria integral. Ele acabou com isso. Ele falou agora, ó, tudo é proporcional, não temos mais aposentadoria integral. E agora, a mulher que antes era aos 55 anos de idade, passou aos 62. E o homem que era aos 60, passou aos 65 anos. Só que no âmbito da União. Tanto é que eu grifei aqui, ó. Aí você, pô, professor, tá, mas eu sou município. Eu sou o município de Angra dos Reis. Qual é a minha regra? Então vamos continuar aqui, ó, 62 anos mulher, 65 anos de idade, se homem. No âmbito dos estados, agora eu vou sinalizar aqui com verdinho. No âmbito dos estados, do DF, dos municípios, na idade mínima estabelecida
mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então aqui a gente observa, né, que ele meio que falou assim, ó, a idade mínima vai ser estabelecida na Constituição do Estado, e, embora, assim, a emenda constitucional número 103, ela foi muito mal redigida, tá? Ela acabou ficando em determinados momentos, ela ficava assim, ó, ela falou uma coisa, mas ela esquecia do que ela falava e falava outra coisa na frente. Tanto é que ela falou a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, a idade mínima é fixada na Constituição e na lei orgânica, e o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Mas, pô, se eu falo tempo de contribuição e demais requisitos, um dos requisitos é a idade, que está estabelecido na Constituição e na lei orgânica, e aqui a lei complementar não vai definir esse requisito, idade, então ele ficou meio que em dúbio, né? Ficou uma coisa lá e outra cá. Então, vamos estudar a lei complementar que cria os requisitos, tempo de contribuição, idade, tempo de serviço, tempo no cargo e na carreira, tá? Então, todos esses requisitos são definidos em lei complementar. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos, que a gente vai estudar nessa lei complementar, de aposentadoria, serão disciplinados em lei do respectivo ente federativo. Aqui a gente vai falar que, na verdade, não apenas a aposentadoria, mas a pensão também vai ser disciplinada por meio de lei. Mas aí observa, no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, ele fala lei o quê? Complementar. E as regras para cálculo de proventos é meramente uma lei? É. Então não necessariamente pode estar na lei complementar? Não. Pode ser uma lei ordinária? Pode. Mas aqui você entende que a lei complementar, já que ela está tratando de aposentadoria, ela também vai falar da fixação de proventos, né? Não vai falar uma lei para uma coisa e uma outra lei para outra. Então a lei complementar, ela já estabelece tudo. Perfeito? Que aí está na lei complementar número 14 aqui de Angra dos Reis. Maravilha? Então vamos seguir aqui. Regime próprio. Agora a gente está falando da lei complementar número 14. A lei complementar número 14, ela cria, né, essa regra, essa obrigação do ente federativo disciplinar o seu regime próprio. Na verdade, não disciplinar propriamente, mas criar os requisitos e as regras de aposentadoria e pensão, não é? E em 21 de dezembro de 2001 foi sancionada, foi promulgada e publicada a Lei Complementar número 14, tá? A Lei Complementar número 14, ela fala sobre as aposentadorias e pensões por morte do regime próprio de previdência do município de Angra dos Reis, de que trata o artigo 40 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, passam a ser regidas por esta lei complementar. Perfeito? A concessão de aposentadoria ao servidor público municipal vinculado ao regime próprio de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham... Agora esse artigo 2º, deixa eu falar rapidinho. Esse artigo 2º, ele trata de direito adquirido. Ele vem falar assim, olha só, quem tem condição de aposentadoria, né? E quem, de repente, o servidor faleceu antes dessa lei, será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta lei complementar. Então, o artigo 2º vem trazendo o direito adquirido. Quem já cumpriu os requisitos para aposentadoria, essa lei complementar não vai atingir, né? Será assegurado a qualquer tempo o seu pedido de aposentadoria pelas regras estabelecidas antes, tá? Observados os critérios da legislação vigente na data em que forem atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria e da pensão por morte, tá? Esse artigo 2º, ele só trata de direito adquirido, para preservar. Isso é o princípio da segurança jurídica, beleza? Tranquilo. Artigo 3º.
E eu vou também entrar na lei complementar porque ela trata de regras de transição, tá? E acumulação também de benefícios, perfeito? E o abono de permanência, tá? Continuando aqui, artigo 3º. A gente tem 2 benefícios serem concedidos, tá? Na aposentadoria e na pensão por morte. Então, ó, o Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis, o Angraprev, é o responsável pela concessão e manutenção dos seguintes benefícios. Gente, benefícios só tem 2. É aposentadoria e pensão, tá? Então, você não vai falar que readaptação, o cara readaptado em licença de tratamento de saúde ou qualquer outra coisa é pago pelo regime próprio. Não, não é pago pelo fundo do regime próprio, não. É pago pelo próprio Tesouro Municipal. Os únicos 2 benefícios que são pagos pelo regime próprio, pelo Fundo de Previdência dos Servidores, é aposentadoria e pensão, tá? Perfeito? Somente isso. Então, ó, mas aposentadoria, quando a gente fala aposentadoria, a gente pode falar em aposentadoria voluntária ou involuntária, não é? Então, olha aqui. Primeira forma de aposentadoria ao segurado, temos as aposentadorias voluntárias, que temos por idade e tempo de contribuição. Aposentadoria para os que exercem atividades especiais. Como assim, professor? Atividades especiais? Atividades em local insalubre, perigoso, né? Então, geram uma atividade especial, propriamente ligado à insalubridade. Então, ele tem direito a uma aposentadoria especial nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, a linha... Agora eu não me lembro de cabeça, né? Aí ia pedir muito também, caramba. É artigo 40, parágrafo 4º, a linha C. Poderão... Aí é a Constituição Federal, tá? Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades são exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, isso daqui, gente, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º C, a gente tem essa aposentadoria para os servidores que exercem essas atividades especiais. Também a gente tem assegurado aposentadoria para o servidor com deficiência e a gente tem aposentadoria por incapacidade permanente ao trabalho. Antigamente era chamado de aposentadoria por invalidez, perfeito? Então a gente tem essas regras previdenciárias, tá? Porque antes era aposentadoria por invalidez, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, perfeito? Temos a aposentadoria compulsória, que aí a gente fala aqui, ó, nessas duas, se a gente reparar aqui, a gente tem a aposentadoria voluntária e a linha B e a linha C são aposentadorias involuntárias. No dia que o servidor fizer aniversário aos 75 anos de idade, ele tem que ser aposentado, né? Parabéns para você, tchau e benção, vai para a rua, tá? Vai perder o cargo, vai ser aposentado, é obrigatório. A gente também tem aqui, ó, abono anual, né? Muita gente fica assim, o que é abono anual? Gente, resumidamente, é o 13º para o aposentado ou pensionista, tá? Especificamente aqui para o aposentado, ele tem direito ao 13º, tá? Só que, por que eles não botaram 13º? Porque dá azar. Eles quiseram chamar de abono anual. Não confundir com abono de permanência. Abono de permanência é um valor que é pago para o servidor que tem condição de aposentadoria continuar em efetivo exercício, tá? Vamos falar disso daí. Perfeito? Tranquilo? E, por último, aqui eu falei de aposentadoria, né? De regras
de aposentadoria e o abono anual que está ligado ao assegurado. E a gente tem ao dependente pensão por morte. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Então vamos começar agora falando das condições de aposentadoria. No primeiro momento, galera, eu vou tratar dos requisitos para aposentadoria. Perfeito? E depois eu vou falar do cálculo para fixação de proventos. Então a gente separa primeiro as regras para aposentadoria e pensão. Depois, forma de cálculo, regras de acumulação de benefícios, né? Regras de transição, tem muita coisinha, muito detalhezinho que a gente tem que tratar aqui, tá? Não é grande essa lei, não é uma imensidão de coisas, mas tem muito detalhe, perfeito? E aqui, ó, artigo 4º. Agora a gente vai falar aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Então, a aposentadoria voluntária, de forma voluntária, o servidor vai lá e vai pedir a sua aposentadoria. Ele tem que cumprir os requisitos, né? Aí você vê idade e tempo de contribuição. Mas esses dois aqui são dois requisitos básicos, tá? Porque a gente tem outros requisitos? Tem. Então, a primeira regra que a gente tem que observar é a idade, ó, voluntária por idade e tempo de contribuição. Lembrando que a gente tem tempo de contribuição e tempo de serviço. Tem que separar isso. Tem que entender o que é tempo de contribuição e o que é tempo de serviço, tá? Vamos lá. Primeira coisa, idade, gente. Idade, aqui na regra previdenciária do município de Angra dos Reis, ele aplicou, né, em parte, as regras de idade da União. Olha aqui. Ele botou assim, ó, 62 anos de idade, mulher, 65 anos de idade, homem. Ele criou uma regra, não é? Então foi alterado de 55 para 62 a mulher, de 60 para 65 o homem, tá? 25 anos de contribuição. Tá aqui. Perfeito? Então, tempo e idade. 25 anos de contribuição. Mais 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Aí muita gente não entende essa diferença de tempo de contribuição e tempo de exercício. Por quê, gente? Porque vamos parar para pensar. Você é um servidor, deixa eu pegar aqui, vamos pegar de forma aleatória, né? Um servidor ingressou na administração pública com 40 anos de idade. Perfeito? Tranquilo? 40 não, 45. Bota assim, 45 anos. Maravilha. Não, 55. 57 anos, tá? Vamos botar bem. 57 anos ele ingressou no serviço público. Aí, mas ele já tinha 20 anos, né, de contribuição, que ele averbou. Ele averbou no regime próprio. Então, ele averbou o tempo de contribuição. Foi? Beleza. E aí, ele está trabalhando na administração pública pela primeira vez. Tá? Isso eu tenho que lembrar. E aí, ele trabalhou 10 anos na administração pública. Agora, então, ele está com 67 anos. Pergunta. Ele completou os 10 anos de tempo de serviço aqui. Agora, ele está com 30 anos de contribuição. Então, ele cumpriu o requisito de idade? Sim. Ele tem 67. Então, ele passou dos 65. Ele tem 30 anos de contribuição. Aqui. Perfeito. Cumpriu o segundo requisito. E ele só cumprir aqui os 10 anos aqui. Porque se você pegar 9 anos, vamos dizer que ele ficou 9 anos na administração pública, ele está com 66. Ele cumpriu o requisito contribuição, 29, mas não completou esse daqui. E 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria, também cumpriu. Mas às vezes o servidor ele tem um problema aqui no tempo de exercício, tá? Porque muitos de repente vêm com mais idade e obviamente já não trabalharam na administração pública. Pode ocorrer? Pode. Então nesse tempo ele vai ter que esperar fazer 10 anos. Sim. Então muitas das vezes ele não vai conseguir se aposentar com 65, 66, ele vai se aposentar com 68, 69,
tá? Porque tem cumprir esse requisito aqui. Perfeito? Tranquilo? Eu tenho o quê? 38, não cumpri o requisito de idade. Já tenho 16 de tempo de contribuição e tenho 10 anos de serviço público. Eu só cumpri os 2 requisitos de baixo, 3 e o 4, 5 anos no cargo e 10 anos de efetivo exercício, tá? Falta tempo e idade, que são, na verdade, os requisitos mais complexos, perfeito? Por isso que a gente fala que essa aposentadoria voluntária é tempo e idade. Maravilha? Aqui eu só vou falar das regras de aposentadoria. Não vou falar ainda dos valores do provento, tá? Então eu quero fazer de forma bem didática para a gente trabalhar as condições de aposentadoria. Depois eu volto para o cálculo de provento, tá? Vamos lá. Aposentadoria especial. Lembra? O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, assim, gente, não pode falar assim, médico tem direito à aposentadoria especial. Não, não é por ser médico que tem direito. É por ele trabalhar em efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, independente da categoria, profissão, cargo. É relativa essa aposentadoria à atividade, tá? Então isso é importante, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Olha aqui, esse requisito, gente, primeiro que a gente vai ver que houve uma redução na idade, né? 60 anos de idade para homem e mulher. Aqui eu achei um pouquinho errado. Porque poderia abaixar numa proporcionalidade para 58 a mulher, não é? Porque na prática reduziu só apenas 2 anos para ela, tá? Então 60 anos de idade para homem e para mulher. Criou uma regra de idade comum a todos. 25 anos de contribuição, se manteve, diferente da outra, né, por idade, o tempo de contribuição, que é a regra geral, independente onde você trabalhou, né? Então, 25 anos se manteve. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. E aí criou uma regra, 25 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde. Tá? Então, durante esse tempo dos 25 anos, os 25 anos têm que ser computado como efetiva exposição aos agentes nocivos. Perfeito? Tranquilo? Então, marque esses requisitos aí que eu vou depois cobrar em questões, tá? Os critérios para análise da condição de efetiva exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde serão disciplinadas em regulamento próprio, sendo vedada, contudo, a conversão de tempo especial em comum. Tá? O aposentado de forma especial por exposição aos agentes nocivos que voltar a exercer qualquer atividade laboral, também com exposição aos agentes nocivos que deu a causa à concessão do benefício, terá a aposentadoria cessada a partir da data do retorno, observados os procedimentos administrativos adotados para reversão. Então ele vai ser revertido e voltar a exercer as atribuições, tá? Sem prejuízo da responsabilização cabível e devolução dos valores recebidos, tá? Então vai ocorrer a reversão de ofício, perfeito? A aposentadoria por incapacidade permanente é chamada de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez será assegurado à pessoa que demonstrar, através de laudo médico pericial, definitiva e total incapacidade para exercício de cargo público, tá? Insuscetível de readaptação. Então a gente aqui observa, galera, que ele não tem condição mais de atividade laboral. Por força disso, vai ser assegurado a ele uma aposentadoria, tá? Nesse caso, vai ser assegurada a ele uma aposentadoria, perfeito? A aposentadoria por incapacidade permanente dá-se no cargo em que o servidor estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
hipótese que será obrigatória a realização de avaliações periódicas em período não superiores a 5 anos, para verificação da continuidade das condições em que se gera a condição de aposentadoria. Perfeito? Tranquilo? Gente, o beneficiário que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá o seu benefício cancelado, tá? A partir da data do retorno, exceto em caso de exercício de cargo eletivo, sendo obrigado a restituir os valores recebidos se comprovado fraude, tá? Então, gente, o beneficiário que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá o seu benefício cancelado a partir da data do retorno, sendo obrigado a restituir os valores recebidos se comprovado fraude, salvo os casos de exercício em cargo eletivo, tá? Em caso de segurado filiado ao regime próprio, né, com doença pré-existente, então ele já entrou com doença pré-existente, não será conferida direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Então, por doença pré-existente, não é assegurada a aposentadoria por incapacidade, exceto quando da sua incapacidade sobrevier do outro motivo, ou ainda quando houver progressão ou agravamento da sua doença, tá? A permanência da incapacidade laborativa deve ser testada por junta médica em anos pares, sendo a primeira em prazo não superior a 2 anos, sendo o benefício concedido de forma administrativa ou judicial para homens até 65 anos e para as mulheres até 60 anos, ou se o servidor comprovadamente portador de síndrome de imunodeficiência adquirida, tá? O não comparecimento, a recusa no fornecimento de documentos pelo beneficiário para submeter à junta médica acarretará suspensão de pagamentos. Perfeito? Maravilha, então. Só para a gente sinalizar e bater alguns pontos. Continuando aqui, ó. Aposentadoria compulsória. Gente, essa daqui é a mais fácil, é a mais tranquila. É somente a aposentadoria, é uma forma de aposentadoria involuntária, né? Nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, que fala compulsoriamente, será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade e aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Então, a aposentadoria compulsória, a primeira característica é que ela é uma regra de aposentadoria involuntária, não é? Ela tem como premissa a idade, tá? Ela é uma aposentadoria por idade, involuntária por idade, porque a gente tem aqui um único requisito, idade. E aqui é importante, gente, que é 75 anos. A Constituição Federal fala aos 70 ou 75 anos nos termos de lei complementar. Então, cuidado com isso também na hora da prova, né? A gente vê que a Constituição fala 70 ou 75 anos. E a gente tem a lei complementar número 152, né? Lei complementar número 152 de 2015, eu acho. Lei complementar número 152 de 2015, que trata da aposentadoria compulsória, tá? Lei complementar número 152 de 2015. Ela trata. E ela é uma lei complementar federal de caráter nacional, tá, gente? Então ela é aplicada para todos. Tanto é que ela fala assim, ó. Artigo 2º. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade. Inciso 1. Os servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, DF e os municípios, incluindo as autarquias e fundações. Então aqui é importante frisar, gente, que a lei complementar é uma lei federal de caráter nacional. Ela aplicou para tudo aos 75 anos, tá? E o artigo 8º apenas replicou, né? O servidor público municipal, vinculado ao regime próprio de previdência social do município de Angra dos Reis, será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade. Maravilha? Tranquilo? Beleza? Agora o servidor com deficiência, tá? Então aqui o servidor com deficiência, ele tem uma regra de aposentadoria um pouco mais benéfica, mas vai ser de acordo com a natureza e a gravidade dessa deficiência. Então a gente separa em deficiência, no caso grave,
moderada e leve, tá? E aí a gente também fala em qualquer grau de deficiência. Mas aqui, especificamente, a gente tem, ó, no caso de deficiência grave, gente, não tem o requisito idade, tá? A gente tem aqui, ó, o requisito tempo de contribuição 25 anos se homem e 20 anos se mulher. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, tá? No caso de deficiência moderada, 29 anos de contribuição se homem, 24 anos de contribuição se mulher. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Também não temos requisito idade. No caso de deficiência leve, 33 anos de contribuição se homem e 28 anos de contribuição se mulher. 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. No caso de qualquer grau de deficiência, 60 anos de idade se homem, 55 se mulher, 15 anos de contribuição para homens e mulheres. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Beleza? E por último aqui, né, que a gente tem que falar também, o abono anual. Aqui é fácil, né, galera? Por quê? Porque aqui eu estou falando do 13º provento, tá? Então será devido o abono anual aos beneficiários que tiverem recebido aposentadoria ou pensão por morte pagos pelo regime próprio de previdência social do município de Angra dos Reis. O pagamento do abono anual será proporcional ao número de meses em que o assegurado recebeu o benefício, sendo a fração igual ou superior a 15 dias considerada como mês integral, né? O valor do abono anual será correspondente ao valor do benefício mensal a que fizer jus o beneficiário. Beleza? Maravilha, fechamos aqui com essas regras básicas de aposentadoria. No próximo bloco a gente vai estar trabalhando a pensão, né? Vai estar trabalhando também o cálculo para a fixação de proventos. E você que aí está na minha turma, agradeço imensamente. Um forte abraço, bons estudos. Você que não adquiriu, pode adquirir. Me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, me manda um sinal de fumaça, tá? Me pergunta aí como é que vai ser, como é que é a aula, tudo, videoaula gravada, tudo bonitinho, tá? E não perca essa oportunidade, estude bastante. Um forte abraço e fique com Deus.